No frio sombrio de uma noite enluarada, a velha mansão Barker agitou-se. Uma única luz na torre era a única evidência de vida em meio à floresta densa. Isolada e assustadora, a mansão era famosamente conhecida por ser mal assombrada, um farol para os desafortunados que se perdiam na floresta. Dentro da mansão, o velho Sir Barker, um homem severo e de rugas profundas, contemplava um estranho objeto em suas mãos trêmulas. Era um relicário antigo, pequeno e ornamentado com figuras grotescas, tão escuras e deterioradas que pareciam pertencer a um tempo esquecido. Este era o relicário das almas. Descoberto por Barker em uma de suas viagens, estava fadado a herdar as almas dos que o possuíram, aprisionando seus espíritos em uma luta interna incessante. Todas as almas que já haviam tocado no relicário clamavam por liberdade, seus sussurros etéreos ecoando em uma melodia silenciosa. Só que Barker não podia ouvir, seu coração estava endurecido pelo cinismo e descrença. Ele contemplou o relicário com um olhar frio, sem suspeitar da inquietação que causava nas almas aprisionadas. Foi quando sentiu pela primeira vez o sussurro mais frio em seu ouvido. Liberta-nos. Sua expressão mudou de ignorante curiosidade para horror absoluto no momento em que as palavras o atingiram. Seus olhos se arregalaram, a mão que segurava o relicário começou a tremer violentamente. Mas era tarde demais. Uma força invisível apertou em volta do seu coração. Barker cambaleou tentando gritar, mas todas as palavras foram sufocadas antes mesmo de alcançarem seus lábios. E com um grito silencioso, o velho dentro da mansão desabou, a luz da torre em seu quarto se apagou, deixando a mansão mais uma vez na escuridão profunda. Era apenas o começo. Fim da parte 1. Adentrar na escuridão da noite nunca tinha sido tão aterrorizante. O relicário parecia estar me chamando. Eu podia sentir meu coração batendo, pulsando em sincronia com a batida sinistra da música que tocava de algum lugar dentro da antiga mansão. Poderia ser uma canção do passado, um lamento das almas presas? Caminhei encolhido pelos corredores. O silêncio era ensurdecedor. O único ruído que rompia o vazio eram as minhas passadas. Era como se eu fosse um intruso em uma realidade paralela. Nesse caminho de sombras, o belo homem no retrato velho da parede me observava. Os olhos dele, apesar de pintados, pareciam assustadoramente vivos, acompanhando o meu trajeto. Finalmente cheguei à porta. A escuridão por baixo da fresta parecia piscar com um brilho pálido. Meu coração acelerou conforme eu abri lentamente a porta. Lá dentro, a única coisa visível era o relicário, sentado majestosamente em um pedestal de mármore. Era grotescamente lindo, ornamentado com pedras preciosas que pareciam brilhar com vida própria à fraca luz que entrava pela janela quebrada. Senhor Relicário, o guardião das almas. Um grito cortou o silêncio. Senti a bile subir pela garganta. Não sei de onde veio a coragem, mas fui em direção ao som. Tremendo, toquei a caixa. Uma onda de frio me percorreu, fazendo os fios de cabelo na minha nuca se arrepiarem. Sussurros, vozes sem rosto enchiam minha mente. À medida que eu os ouvia, as imagens das vidas que o relicário tirou se tornaram visíveis. Vi risos e lágrimas, amor e perda, tudo encapsulado em um resumo cruel e belo de existência. Tentei soltar a caixa, mas ela estava colada na minha pele, sugando a minha alma, a minha história para o seu acervo. As almas presas clamavam por liberdade e eu era a chave. A minha luta para escapar foi em vão. Eu havia me tornado a nova adição ao relicário das almas. Ainda assim, uma esperança se acendeu em mim. Eu podia sentir a angústia das almas, mas também sua força. A luta por liberdade, a luta pelo amor que tinham em suas vidas. Juntos poderíamos enfrentar a maldição do relicário. Seríamos os detentores de nossas próprias almas novamente. Luzes piscantes, um arame farpado cortando a noite. Marta estava na frente do sanatório abandonado, a respiração irregular traía o seu medo, mas não havia escolha. Precisava recuperar o relógio. O relicário das almas. Dentro dele habitavam o espírito da sua irmã mais nova e muitas outras almas que tiveram a desventura de cruzar o seu caminho. Os sapatos de Marta rangeiam contra o chão de pedra. Ela avança pelo corredor apertado, paredes descascadas, portas rangendo em protesto com qualquer movimento. A todo momento ela ouve sussurros. Alguns ameaçadores. Outros tristes como um lamento. Cada passo a leva mais fundo para a tristeza e insanidade que habitam o sanatório. De repente Marta para, seu coração batendo descompassado no peito. Vozes, gritos, risadas. Ela estava perto. A sala do diretor. Ela abre a porta devagar. Por um momento tem a impressão de ver as paredes pulsarem, como se o local respirasse com ela. No meio do quarto lá estava ele. O relicário.
Seu brilho fantasmagórico imprimia as travessas de luz num padrão hipnótico. Quase sem respirar, ela estende a mão para pegá-lo. No momento em que a sua mão toca a superfície fria, tudo para. Risadas sinistras enchem o quarto. Marta tenta soltar o relógio, mas suas mãos não lhe obedecem. Dobras espaciais começam a se mover, revelando várias almas. Olhos cheios de angústia, horrores silenciosos suspendidos no ar. A última coisa que Marta vê antes de fechar os olhos é a imagem da irmã, congelada no medo. O final? Ah, isso fica para outra história. Esta é a parte onde o terror ganha, onde as almas estão presas, onde a loucura reina. E enquanto o relicário das almas existir, nenhuma alma estará segura. Capítulo 4. A transformação da Senhora Elisa. Elisa, com seus olhos agora vazios, segurava o relicário em suas frágeis mãos. Sentia uma energia pulsante que atraía seu espírito. Seu coração batia rápido, e uma sensação de profundo pavor envolvia sua alma. Sua respiração arfante preenchia o silêncio do quarto empoeirado. No ar, um cheiro de mofo e velhice parecia condensar-se, cravando na pele o desagradável odor de anos e anos em ruínas. A pele de Elisa, agora branca como cera, começou a ficar coberta com um suor frio e pesado. Seus olhos encontraram seu reflexo no espelho, mas não reconheceu a face que a olhava de volta. A senhora, sozinha, agora estava caindo em uma estrada sem fim. Sua mente se fragmentava, perdida entre o presente e os ecos do passado que o relicário lhe mostrava. Imagens borradas de dolorosos desgostos, desgastes e desespero vieram em ondas, atravessando a fronteira de seus pensamentos. De súbito, o relicário abriu-se em suas mãos, revelando em seu interior um verdadeiro caleidoscópio de almas aprisionadas. Elas clamavam por liberdade, sussurrando palavras arcaicas e incompreensíveis. Seus rostos perdidos no tempo, expressando a dor da eternidade, agarraram o coração de Elisa com mãos frias e mortas. Chorando, ela jogou o relicário no chão. Seu corpo ficou rígido. Seus olhos deslocaram-se em seu rosto, sua boca se abriu para gritar, mas não emitiu som algum. Em vez disso, um coro abafado, composto pelas vozes das almas amaldiçoadas, ecoou pelo quarto escuro. A senhora Elisa havia desaparecido. A transformação estava completa. E assim, voltamos à história do relicário das almas. A sala estava repleta de um silêncio mortal depois da revelação impensável feita por vovó Adelaide. Luzia, a bisneta que agora tinha um relicário, olhava fixamente para o objeto tortuoso nas suas mãos. Cada pequena rachadura, cada curva obscura, gritava histórias de almas perdidas. Se os olhos são a janela para a alma, então esse relicário era a cova de todas elas. Com um suspiro, ela pensou em todos aqueles que o possuíram. Pensou nos transeuntes, nos caçadores de tesouros, nos desavisados e nos desesperados. Em todos que se sentiam atraídos pelo encanto sombrio do objeto. E ali estavam eles, reunidos em uma luta interna para toda a eternidade. Mas por quê? A pergunta torturava Luzia. Por que eles ficavam presos ali, aterrorizados e sozinhos? Seria punição por sua ganância? Ou mesmo uma sentença eterna por suas transgressões? Seus pensamentos foram interrompidos pelo rangido agudo da cadeira de balanço de vovó Adelaide. A velha senhora estava envolvida em um cobertor de lã, seu rosto pálido iluminado pelo brilho da lareira. Seus olhos lacrimejantes miraram Luzia com uma tristeza palpável. Luzia, ela sussurrou. Não há respostas simples para perguntas complexas. Tudo que sei é que quem possui o relicário dá mais do que imagina. Cabe a você decidir o que fazer. Mas lembre-se, o medo é contagioso. A noite avançava implacável, deixando sua marca com sombras ameaçadoras dançando nas paredes da velha casa da família. Aqui na quinta parte da nossa história, a decisão do que fazer com o relicário das almas estava nas mãos de Luzia. Encarar o medo ou deixar que ele se espalhasse. Só o tempo dirá o que ela decidirá. Avisos foram dados. Ações foram tomadas. Mas a curiosidade é sempre uma chama difícil de apagar, e o destino da família, bom, isso é algo que descobriremos no próximo capítulo. Até lá venha buscar seus suspiros, porque o horror não conhece limites. E cada história tem uma lição que só é revelada no final. Portanto, cuidado com os desejos do coração, pois nem tudo que brilha é o que parece ser. Até a próxima, quando desvendaremos mais do enigmático e terrível relicário das almas. Sara segurava o relicário tremendo nas mãos. Aquelas vozes suaves, porém perturbadoras, que sussurravam através do objeto, chamavam por ela. Liberta-nos, Sara. Liberta-nos da tristeza eterna, eles sussurravam, suas vozes geladas como a brisa da meia-noite. Porém, o terror que arrepiava sua espinha era temperado por um estranho sentimento de solidariedade.
Será que não era o seu dever ajudar aquelas pobres almas presas? Com um suspiro pesado, ela abriu o relicário. O quarto foi preenchido por um sopro de vento gélido e uma luz pálida emergiu do objeto, iluminando a escuridão. As vozes agora pareciam mais nítidas, mais próximas. Como se ela tivesse libertado algo mais do relicário, algo real e perigosamente poderoso. Muito bem, Sarah. Uma voz profunda ressoou pelo quarto, diferente das outras. Agora somos todos livres. As luzes da casa piscaram. Seu coração disparou. A voz envolta por trevas havia falado com prazer e uma intenção de mal. Ela tentou fechar o relicário, mas ele estava vazio. Não havia mais nada lá. A luz havia desaparecido, mas as vozes ainda estavam lá. As almas não estavam mais dentro do relicário. Ela estava não só em sua companhia, mas em sua posse. O medo se apertou no peito. Sarah estava presa em sua própria casa, com entidades que atravessavam os séculos, presas em uma luta eterna. Ela havia libertado algo mais do que apenas vozes, ela liberou uma maldição. O que você quer de mim? Ela sussurrou, sentindo suas pernas falharem. As vozes riram, um som frio e estridente. Você verá. Oh, você verá, Sarah. Tudo a seu tempo.